moçada, tudo bem? Canal 7 Imortais na área, convidando você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, convidando você também a deixar o like no vídeo, comentar aqui no vídeo o que você achou do conteúdo e também convidando você a largar o linkzinho aqui do vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, enfim, para os seus amigos gremistas, que a gente vai estar trazendo aqui nessa série que a gente está trazendo aqui no canal, alguns fatos históricos, né, alguns fatos marcantes do Grêmio, sejam positivos ou negativos. Se você que já é inscrito no canal, deve se lembrar que no vídeo passado, no primeiro vídeo da nossa série de fatos históricos, nós trouxemos aqui a real situação de tudo que aconteceu no caso entre Grêmio e ISL, aquela parceria que tinha tudo para ser muito boa, mas que acabou se tornando um desastre e que iria culminar com o rebaixamento do Grêmio. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai trazer para você quais foram as consequências do caso do Grêmio e da ISL, o que isso gerou dentro de campo para a história do Grêmio e também como o clube saiu de um rebaixamento no ano de 2004 para uma final de Libertadores no ano de 2007 e em um curto espaço aí de 2-3 anos o Grêmio por pouco não conquistou a América naquela que seria a terceira conquista da sua história, beleza? Então fica aqui com a gente que a gente vai te mostrar tudo isso. Então, vamos começar pelo ano de 2004, o ano que culminou com o rebaixamento do Grêmio para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse ano foi um ano muito atípico, foi um ano muito movimentado na história do Grêmio. Por quê? Porque na época o presidente do clube, o Flávio Obino, ele anunciou um corte drástico nas despesas do clube. O Grêmio tinha que se reestruturar depois da lorota da ISL, então o Grêmio teve que mandar muito jogador bom, muito jogador de qualidade embora. Vale lembrar aí jogadores como Derlei, Galvão, Tinga, Anderson Lima, são jogadores aí que foram embora, né? Jogadores que o Grêmio teve que negociar, teve que acertar a saída porque não tinha como marcar o custo desses jogadores, então eles foram embora. As reposições foram muito modestas, né? Vale lembrar aí com um destaque honroso, entre aspas, para o goleiro Tavarelli, que tinha sido campeão da Libertadores pelo Olímpia no ano de 2002, que ficou marcado pelos frangos, foi um jogador que não rendeu praticamente nada no Grêmio, pelo volante Cocito, que também foi uma reposição muito modesta, o atacante também, Fábio Pinto, né, que já vinha de uma passagem pelo Internacional, então as contratações foram muito desnexas, foram reposições modestas para a saída de jogadores muito importantes, e o Grêmio já dava indícios de que iria sofrer no campo naquele ano. Para você ter uma ideia do corte de gastos, o Grêmio está se passando de 1.200.000 de gastos dentro do campo, no departamento de futebol, com o pagamento de salário de jogadores todo mês, para 670 mil, ou seja, praticamente a metade. Naquela época, você ter uma folha de 670 mil era algo praticamente inaceitável de você se disputar um futebol de alto nível, tendo que naquele mesmo ano tinha times muito fortes, como por exemplo o Cruzeiro, que fez história no ano de 2013, um ano antes. Então, o que aconteceu? O Grêmio em 2004, ele anunciou esse corte de gastos, era uma situação necessária para a história do clube, para o clube voltar a, quem sabe, daqui uns anos, como voltou a se tornar forte, mas naquele momento era necessário isso. Então, vamos para o resultado dentro de campo, né? Dentro de campo, o Grêmio no Campeonato Estadual foi eliminado pela Ubra de forma vexatória, um dos maiores vexames da história do Grêmio. Na Copa do Brasil foi eliminado nas quartas de final para o Flamengo e na Sul-Americana foi eliminado para o Inter, ou seja, mais do que corte de gastos, mais do que contratações modestas, ser eliminado numa competição continental pelo maior rival foi algo que caiu como uma bomba dentro dos bastidores do Grêmio naquele ano. No Campeonato Brasileiro, onde culminou com o rebaixamento, dentre os 24 clubes participantes, o Grêmio acabou na última colocação. E não foi uma última colocação disputada. O Grêmio terminou 9 pontos atrás do penúltimo colocado. Ou seja, a competição foi horrorosa. O Grêmio teve apenas 9 vitórias, 12 empates e incríveis 25 derrotas. É uma campanha para esquecer. Daquele ano, o Grêmio teve 4 treinadores. Começou com Adilson Batista, que foi até julho. Plain assumiu depois e depois ali de setembro, quando o Plain foi demitido, o Cuca foi até outubro e depois quem assumiu o Grêmio foi o Cláudio Duarte até o fim da temporada. Ou seja, 4 treinadores no ano, é impossível que você tenha algum sucesso. No total, em 2004, o Grêmio teve 20 vitórias, 17 empates e 31 derrotas, ou seja, foi um ano horrível para esquecer o torcedor gremista e que acabou culminando, né, com o rebaixamento para a segunda divisão. Chegou o ano de 2005 e o Grêmio teve um novo presidente, Paulo Odoni. Esse é muito conhecido da torcida gremista. E com ele à frente da instituição, o Grêmio iniciou 2005 muita desconfiança, com um time que
estava quase beirando a falência. O Grêmio já tinha ficado famoso, uma imagem muito ruim de que não pagava salário de jogador, de que não tinha dinheiro para nada, no caso da ESL. Então, as contratações que o Grêmio tentava, as poucas contratações que o Grêmio tentava, não davam muito certo, o Grêmio não tinha muito o que fazer. Então, o Grêmio mapeava no mercado, achava um jogador, e na hora de negociar o jogador dizia que não queria vir para o Grêmio, porque o Grêmio não pagava salário, o Grêmio não tinha dinheiro, então ele não iria. Isso foi muito difícil para o Grêmio montar um time competitivo naquele ano de 2005. No Campeonato Gaúcho, a eliminação foi para o Caxias na semifinal, mais um ano o Grêmio bateu na trave no Campeonato Estadual. E aí, o que aconteceu foi que, com o Mário Sérgio de Leon na Casa Mata, onde o Grêmio tentou voltar aos seus momentos de glória, com dois ídolos como treinador e na comissão técnica, o estopim para a demissão do técnico de Leon, foi a derrota de 3-0 para o Fluminense na Copa do Brasil. Ou seja, o Grêmio trocava de treinador pela quinta vez em um espaço de um pouquinho mais de um ano. Em menos de 2 anos, o Grêmio teve 5 treinadores, ou seja, isso é muita coisa. Menos de 48 horas antes da estreia do Grêmio na Série B, quando o Grêmio iria fazer a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro da Série B de 2005, o Grêmio contratou o Mano Menezes, um técnico que vinha tendo um certo destaque aí no futebol do interior do Rio Grande do Sul, um cara que já vinha se mostrando qualificado. O Grêmio resolveu apostar nele. Então, 48 horas antes do Grêmio estrear na Série B, o Grêmio fechou a contratação do Mano Menezes. Ele não teve nenhum contato com o grupo, ele chegou lá, escalou os jogadores e o Grêmio acabou perdendo pro Gama pelo placar de 2-1 na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Naquela edição da Série B, o Grêmio teve 16 vitórias, 6 derrotas e 11 empates. Ou seja, o Grêmio teve sim um desempenho, não era o espetacular, não era gigante, não era um desempenho que se esperava de um time do tamanho do Grêmio, mas foi um desempenho que agradou, de modo geral, a torcida, a imprensa e a própria diretoria do clube. Vale lembrar também que no ano de 2005, o Grêmio aí teve a Batalha dos Aflitos, né, no dia 26 de novembro daquele ano, um jogo que certamente vai ficar para a história do torcedor gremista. Todo mundo que é minimamente torcedor gremista sabe, conhece a Batalha dos Aflitos, aquele jogo impossível onde o Grêmio com 7 jogadores venceu o Náutico lá em Recife e carimbou a sua volta à elite do futebol brasileiro com aquele gol salvador do Anderson. Chega o ano de 2006, o Grêmio está de volta à elite do futebol brasileiro, o Grêmio está entre as principais equipes do futebol do Brasil, o Grêmio volta para a primeira divisão e conquista o Campeonato Gaúcho logo em cima do Inter, em pleno Beira-Rio, com o histórico gol do Pedro Júnior. Muitos torcedores gremistas talvez não conhecem o Pedro Júnior, e ele não foi de fato um jogador que deixou seu nome na história do Grêmio, como por exemplo Danley, Marcelo Groy, enfim, esses caras gigantes para a história do Grêmio. Mas ele foi importantíssimo naquele gol, porque o Grêmio acabava de voltar da Série B, o Grêmio já voltava a se reestruturar, o Inter era o principal clube, o Inter naquele ano de 2006 viria a ser campeão mundial em cima do Barcelona. Então, para você ter uma noção do que o Grêmio fez no Beira-Rio, o Grêmio tinha um time extremamente inferior ao Inter, o Grêmio tinha menos investimento, o Grêmio tinha menos dinheiro, o Grêmio tinha menos tudo, chegou lá no Beira-Rio na final do Gauchão e ganhou com aquele gol histórico de nuca do Pedro Júnior. Então o Grêmio conquistou o estadual em 2006 e aí sim voltou aquela injeção de confiança. Naquele ano, né, junto com o acesso, o Grêmio apostou em algumas contratações, né, sendo as principais delas aí o zagueiro Maidana, os meias Léo, Lima e Tcheco, e o Tcheco foi a principal contratação do Grêmio naquele ano. O Grêmio teve que tirar o Tcheco da Arábia Saudita para efetuar a contratação dele, então foi trazido como cara para ser o cara daquele Grêmio de 2006, e também o atacante Herrera, né, era uma aposta, um atacante argentino. Hoje ele é muito conhecido no futebol brasileiro, mas naquela época poucas pessoas conheciam, pouca gente conhecia o Herrera, então ele foi uma aposta do Grêmio para aquele ano de 2006. Dentro do campo, né, depois de vencer o estadual em cima do Inter, o Grêmio superou muito as expectativas, porque o campeonato estadual deu muita injeção de ânimo, deu muita confiança, e a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes terminou o Campeonato Brasileiro na 3ª posição, com 67 pontos, e ficou 11 pontos de desvantagem do São Paulo, que foi campeão e depois viria a ser tricampeão brasileiro nos anos de 2006, 2007 e 2008. Então, o Grêmio saiu de um rebaixamento, onde o Grêmio beirava a falência, e um ano depois o Grêmio estava classificado para a Copa Libertadores da América, com um elenco limitado, com um técnico que era uma aposta. Enfim, ali dava um certo indício e um forte indício de que o Grêmio seria muito forte naquele momento ali para frente. O rebaixamento parece ter feito muito bem
para o time do Grêmio se reestruturar dentro de campo, fora de campo, trazer a torcida junto para dar aquela dose de confiança. E, enfim, o Grêmio fechou 2006 na terceira colocação no Campeonato Brasileiro com 67 pontos e vaga garantida para a Copa Libertadores da América de 2007. Nas outras competições aí, né, na Copa do Brasil, o Grêmio teve um rendimento muito abaixo do esperado, né? No Campeonato Brasileiro o rendimento foi bom, na Copa do Brasil não foi tão bem assim e foi eliminado na segunda fase pelo 15 de novembro do Rio Grande do Sul nos pênaltis, né? Então, na Copa do Brasil o Grêmio teve um desempenho fraco, o Grêmio foi cambaleando e caiu logo na segunda fase. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio sim superou as expectativas e chegou na terceira colocação, classificando-se para a Copa Libertadores da América do ano seguinte. Eis que chega ao fatídico ano de 2007, o ano da retomada do Grêmio. O Grêmio tinha voltado para a elite do futebol brasileiro em 2006, se classificado para a Copa Libertadores da América, e em 2007 o Grêmio iria começar a ir ao mercado. O Grêmio já tinha mais confiança dos empresários, dos jogadores, então o Grêmio já conseguia se reforçar de uma maneira melhor. Então, o que aconteceu? O Grêmio foi ao mercado, né? Mesmo que algumas contratações tivessem sido um pouquinho mais modestas do que se imaginava, porque naquela época, quando o Grêmio foi para a Libertadores, se prometeu muita gente, se prometeu muito jogador bom e acabaram não cumprindo alguns. Mas alguns jogadores aí foram contratados, como por exemplo o goleiro Sarra, que estava no São Lourenço da Argentina, o zagueiro Schiavi, que estava atuando no Hércules da Espanha, o Martín Hidalgo, lateral, que estava no Libertad do Paraguai, o Diego Gavilán, meia, que estava no News Old Boys da Argentina, e o Jonas, o atacante, que veio do Santos por cerca de 460 mil euros. Então, essas foram as contratações do Grêmio num primeiro momento. Aí depois o Grêmio contratou também o Diego Souza, que é o Diego Souza agora, mas que naquela época era uma promessa, estava lá no Benfica, o Grêmio conseguiu trazer ele por empréstimo. E vale lembrar também que teve aí alguns bons jogadores que subiram da base, como mais propriamente aí o Carlos Eduardo, que até se esperava muito, acabou não se tornando o jogador que se esperava nos primeiros anos, mas ele subiu da base e foi muito importante para aquele time do Grêmio no ano de 2007. Dentro de campo, o time que continuava sendo comandado pelo Mano Menezes, ele foi campeão novamente do Campeonato Gaúcho. Ele conseguiu bicampeonato gaúcho e venceu o Juventude pelo placar de 4-1 no segundo jogo. Ou seja, o Grêmio em 2005 estava na segunda divisão, em 2006 e 2007 cravou campeão gaúcho. Algo que vencer o Inter, que em 2006 tinha sido campeão mundial, mostrou que o Grêmio sim estava se reestruturando e estava vindo muito forte. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio terminou na sexta posição, com 58 pontos, teve uma campanha razoavelmente ok, ficando a 19 pontos do São Paulo, que foi bicampeão naquele ano. Em 2008 via a ser tri. E na Copa do Brasil, o Grêmio não participou, né? Pois naquela época, os times que estavam disputando a Copa Libertadores da América não participavam da Copa do Brasil. Era o regulamento da época, mudou há cerca de 3, 4 anos, mas naquela época era assim. Então, naquele ano de 2007, nem Grêmio e nem Inter estavam na Copa do Brasil. Os representantes gaúchos da Copa do Brasil naquele ano foram o Juventude, o Veranópolis e o Caxias, se eu não me engano. Na Copa Libertadores chegou aí a grande competição, e onde voltou o Grêmio muito forte, né? O Grêmio teve uma campanha memorável, e porque aquele ano de 2007 é muito bem lembrado pelos torcedores gremistas, porque não era um time tido como um dos favoritos, as contratações eram modestas, o Grêmio estava se estruturando e chegou muito longe. O Grêmio chegou na grande final, perdendo para o Boca Juniors, né? E vale lembrar que naquele caminho o Grêmio eliminou muita gente grande, como o Santos, o São Paulo, que seria tricampeão brasileiro, em 2005 vinha sendo campeão mundial em cima do Liverpool. Então o Grêmio fez valer a força da sua torcida, fez valer a reestruturação dentro e fora de campo, fez valer a qualidade e a raça dos seus jogadores, porque naquela época o Grêmio não tinha tanta qualidade técnica, mas era marcado como um time muito pegador, um time muito viril, um time muito forte, um time que pegava junto, e era muito difícil ganhar do Grêmio, sobretudo aqui no antigo Estádio Olímpico, né? Então, o Grêmio saiu de 2004 para 2007 numa caminhada que foi muito mais curta do que se esperava. O Grêmio se reestruturou muito e acabou indo de um rebaixamento para uma final de Libertadores, aquela trágica noite no Estádio Olímpico, na derrota de 3-0 para Boca Juniors, com uma atuação incrível do Riquelme junto de seus companheiros. Foi ruim naquele momento, mas de certa forma aquela final foi um marco de que o Grêmio estava assim voltando a se firmar entre os grandes da América do Sul, aos grandes do Brasil e aos grandes do mundo, que é o lugar onde o Grêmio deve estar.
E aí, gostou do nosso vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Pega o linkzinho do vídeo aqui, larga nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, para ajudar a gente na divulgação e também para cada vez mais ajudar no debate aí entre vocês e seus amigos torcedores gremistas, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!